Minas S.A. Temporada Protagonismos. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. E XP. E como nós éramos o representante da Alcan em São Paulo, teve a oportunidade da gente montar a nossa ferrovia. Então, por isso que nós somos em Varza da Palma em 74. E aí fundei a Eletrometalur lá, que depois passou a ser RIMA. Eu considero a fundação do Grupo RIMA nessa época. A nossa fábrica de magnésio, ela hoje é a fábrica, além de ser a única do Hemisfério Sul, passou também a ser a última das Américas, porque a última fábrica que tinha nos Estados Unidos foi fechada por questões ambientais. Primeiro eu montei em Varza da Palma a fábrica de ferro-silício, depois tinha que montar de magnésio. Naquela época a Volkswagen gastava aí umas 10 mil toneladas por ano de magnésio. Nós hoje produzimos na Imocoeva 22 mil. Então nós começamos a desenvolver... 22 mil toneladas por ano de magnésio. Eu falo o seguinte, olha, eu já vieram aqui propor para nós fazer IPOs já desde os anos 2000 aí, mais ou menos, começou isso. E eu falei assim, olha, eu não vou fazer IPO por uma única razão, né? Eu não sei prestar conta aos acionistas. Eu sou um proprietário, tá, de empresa que eu tomo a minha decisão aqui, certa ou errada. Se ela der errado, deu. Nós temos também um projeto junto com o IEF lá, que é o ASAS, que todas essas aves que são presas também com traficantes de aves e tal coisa. Aí, por exemplo, lá fizemos um viveiro grande para adaptá-las e soltá-las na RPPN, né? Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma indústria global que tem uma presença global na metalurgia, importantíssima, que é a RIMA, o Grupo RIMA. A presidência é de Ricardo Vicentim, na temporada Minas S.A. Protagonismos, em todas as plataformas de O Tempo. O Grupo RIMA é formado pela RIMA Industrial, RIMA Agropecuária, RIMA Florestal. Tem também a usina Mississippi Silicon, nos Estados Unidos. Então a gente tem muito assunto aqui. O Grupo RIMA é o maior empregador no norte de Minas. Tem operação em Bocaiúva, Capitão Enéas, Várzea da Palma, Pirapora, em mais 8 cidades mineiras. E o que é a produção do Grupo RIMA? É o único produtor de magnésio principal do Hemisfério Sul. E magnésio primário, quer dizer. E também é líder em vendas e produção de ligas de silício no Brasil. Ô Ricardo, muito obrigada por nos receber aqui na RIMA. Tudo bem? Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço vocês terem vindo até aqui, né? Normalmente, onde é que é o que vai ser a entrevista? Vocês veem, é muito confortável. Para mim foi bastante... É bom, né? É bom, muito bom. Estava me mostrando aqui as peças todas, essa história de 52 anos aqui em Minas Gerais, né? Eu tenho uma história bem antiga sobre Minas, especificamente, né? A história começou, de fato, foi em 1932 com um italiano que tinha aqui chamado Umberto Martinelli. Esse Umberto Martinelli, ele era representante de várias empresas inglesas e vendia para outras empresas inglesas. Ele era representante das máquinas Burroughs, né? Acho que a Burroughs era americana, que é a máquina de escrever, né? Uma máquina antiga e tal. Era representante de uma produção grande de soda cáustica, vendia para a mina de Morro Velho. E aí ele foi criando laços aqui. Um laço grande que ele criou foi com a família Gianetti, que eram filhos de italianos, né? E na hora que no momento que houve a guerra, né? Aí a Itália estava de um lado, a Inglaterra do outro, eles pararam de comprar dele por razões óbvias, né? E aí colocaram não vou dizer que foi a lista negra, mas ele de fato ele acabou mudando para São Paulo. Aqui ele não tinha mais espaço e tal. Quando ele foi para São Paulo, ele levou a representação das empresas do Gianetti, que era o doutor Américo René Gianetti, que foi prefeito de Belo Horizonte, faleceu como prefeito de Belo Horizonte, era adversário político do Juscelino naquela época, né? 50
74, por aí que ele faleceu. E a primeira fábrica de alumínio, pouca gente sabe, veio também quando Getúlio fez o acordo com o Roosevelt, naquela ida lá em Rio Grande do Norte. Ele pediu uma fábrica, ele pediu a CSN, isso todo mundo sabe, a fábrica lá em Volta Redonda, pediu também a Fábrica Nacional de Motores, que era para fazer carros e caminhões e motores e tal, e pediu uma indústria de alumínio, que foi essa de Ouro Preto, que era a fábrica que depois passou a se chamar Alumínio Minas Gerais, né, Aluminas. E aí nessa ida para São Paulo, o Martinelli ele era o representante do Dr. Gianetti lá. Aí, depois de um certo tempo, o Martinelli conheceu o meu avô, que tinha um negócio lá no... Eu não vou levar aqui, senão nós vamos perder muito tempo, porque era uma distribuidora lá em São Paulo, e o meu avô ficou doente, não pôde mais trabalhar. Meu pai, que estava fazendo engenharia, ia fazer engenharia, parou e foi trabalhar no lugar do meu pai, porque ele era o único filho homem da família, o resto todos eram mulheres. Uma até virou freira. Olha! E o Oswaldo, né? É, o Oswaldo, meu pai. E aí o Martinelli, por outro lado, ele tinha um filho que não quis continuar o negócio dele, foi fazer engenharia. Então aí ele, sei lá, gostou do meu pai, o que aconteceu, convidou meu pai para ser sócio dele, meu pai ficou, então em 52 eles fundaram a Metalur. E depois eu vi a primeira vez, pra você ter uma ideia, eu estive aqui em Minas em 1957, eu era um moleque, né? Eu nasci em 49, tinha 8 anos. E eu fiquei lá em Ouro Preto, teve a procissão, fui na Semana Santa, aquilo me impressionou muito, né? Pega que eu tenho de procissão em São Paulo, porque meu pai era muito católico. Mas Minas, né? É uma tradição. Ali já era completa, foi um negócio assim que eu fiquei lá naquele hotel, né? Que era feito, foi do projeto do Niemeyer e tal. Eu era um dos primeiros que entraram naquele hotel. E aí eu vi que a minha vida já estava ligada aqui, de um jeito ou do outro estava ligada para cá. Então quando eu vim em 74, eu me casei, né, que tinha acabado de me formar, me casei em 74, eu e a Marisa viemos. Depois... Você quis transferir, então, a empresa... Eu já fazia alguns produtos lá. A Metalur de lá para Minas Gerais. Nós resolvemos... A Alcan, a Aluminas passou a ser Alcan, né? E a Alcan não queria mais fazer ferro-ligas. Ela decidiu, não vou mais fazer, não é do meu core business, essa foi uma coisa que começou a mudar. Depois as empresas procuraram ter diversificação, depois voltaram para o core business, mas de qualquer maneira a Alcan naquela época decidiu não mais fazer ferro-ligas, e como nós éramos o representante da Alcan em São Paulo, teve a oportunidade da gente montar a nossa ferro-liga. Então por isso que nós somos Inversa da Palma em 74. E aí fundei a Eletrometalur lá, que depois passou a ser RIMA. RIMA é Ricardo e Marisa Vicentim, eu sou marido submisso, sempre digo, presidente do sindicato dos maridos submissos. Gente, que amor! Então, desde 74, que eu considero a fundação do Grupo RIMA nessa época. Depois do falecimento do meu pai, eu e meus irmãos dividimos o grupo, né, foi em 87, e aí foi criado, quer dizer, contabilmente foi criado o Grupo RIMA. Mas para mim, eu já considero quando eu vim para Minas. 52 anos, né? Por isso eu considero quando vim. E eu e a Marisa viemos. Foi até gozado, porque que dia que foi? Eu não lembro o dia que foi, mas eu lembro que eu fiquei no Hotel Normandie, e eu já tinha vindo outras vezes, mas quando a Marisa veio, nós ficamos no Hotel Normandie, e junto estava a Portuguesa de Esportes, que eu sei que era um jogo contra o Atlético. Então, não, era um jogo da Portuguesa de Esportes, eu não sabia nem que era. Então procura aí, março de 74, o jogo da Portuguesa de Esportes. Aí eles procuraram no Google, né? E foi Portuguesa e Atlético. O Atlético ganhou da Portuguesa de Esportes. Então essa sorte, é a data essa é a data que eu mas eu sou cruzeirense. Você é cruzeirense, né? Mas aí, de qualquer maneira, essa foi a data italiano, que eu considero. Então... Era torcedor do Palmeiras, né? Sim. E vim pra cá, fiquei no Palestra Itália também por razões óbvias. Né? Também, inclusive, né? Meu pai falou, você vai torcer pro Palestra Itália. Lógico. Lógico, né? É tradição. Meu pai também era cruzeirense. Italiano não tem como torcer para outras pessoas, não, né? Não tem, não. Pelo menos não deve, né? Tem alguns... Tem? Tem dissidentes aí? Tem Olha... Inclusive tem o meu médico que também é torcedor do Atlético Roxo, mas é descendente italiano. Mas isso é normal, né? Isso eu acho que é muito sadio, salutar. Isso faz parte, né, hoje, né, Ricardo? E aí, Ricardo, bom, Várzea da Palma você já explicou, chegou, a empresa 74, começou lá. Aliás, ela funciona muito bem, ela tem
maior forno, não, esse é em Capitão Esse é Enéas, Capitão né? Enéas, é. Mas em Várzea da Palma ela funciona desde 1974 e sempre se Ela foi inovando. crescendo. A primeira vez, ela foi até hoje o único projeto da Sudene, que ali é a área da Sudene, né? Nos deram vários locais para escolher, eu tenho várias histórias, mas vai ficar muito longo aqui. Vamos indo para a Várzea da Palma. Então lá tem uma subestação da CEMIG. Então a CEMIG é que determina, porque os ferro-ligas são muito eletrointensivos, né? Precisam de muita energia. E lá em Várzea da Palma tinha a linha que saía de Três Marias, ia até Montes Claros, e tinha uma subestação no meio do caminho, depois saía um ramal para Pirapora. Bom, da linha de 138 kV. Então nós dizemos que você pode colocar uma fábrica aqui, que aqui a energia tem suficiente. Então, o forno era um forno pequeno, era um forno de 2,5 megawatts, né? Pra você ter uma ideia, o forno grande de Capitão Enéas, hoje ele tem 50 megawatts. É o maior forno do mundo movido a carvão vegetal. Ele é o maior forno de silício metálico do mundo. Não sei se na China não tem forno tão grande que nem esse. Só nos lá são menores. Bom, então esse foi o primeiro forno, ele hoje é um museuzinho que tem lá, né? Eu deixei o forno, ele está desligado, é um forno que não tem condições de funcionar, porque é muito pequeno, né? E ele está lá. Quando leva assim, um engenheiro novo para mostrar, para ele ver como é que foi o desenvolvimento esses anos todos, né? E todos os fornos foram feitos por nós, né? Todos. Eu nunca comprei um equipamento fora. Ou seja, é possível desenvolver a própria tecnologia dentro do Brasil, não é, Ricardo? Às vezes o pessoal fala que não, tem que importar tudo. É mais fácil, né? É mais fácil. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eu comprei o forno da Alemanha. Mas ali você tinha um financiamento, você não tem impostos. Por exemplo, hoje você vai montar você vai comprar um carro, lá se você compra uma máquina carregadeira, você não paga absolutamente nada de imposto, não tem nada. Porque é para estimular a produção e a riqueza no país. Isso, exatamente. Nossa, se a gente tivesse essa visão aqui no Brasil, gente. Isso é uma diferença muito grande que tem da tributação. Agora, com a mudança, inclusive no último Conexão Empresarial, o vice-presidente falou que daqui a uns anos praticamente não haverá mais com o IVA, né? Tem não sei qual é o nome agora, mas é equivalente ao IVA europeu. Você poderá comprar os equipamentos sem ter o imposto embutido. Já é um burn, é uma queimação muito grande para o empresário. Aliás, perguntaram uma vez para o Jorge Gerdau Raum-Peter por que ele não fazia. Ele falou, eu não tenho condição de fazer isso agora, porque eu começo pagando imposto. Porque você começa a abrir uma fábrica, você já está pagando imposto. Antes dela operar, você já está pagando imposto. Ele sempre falou isso, né? Que a gente aqui no Brasil já começa com um saco de 40 quilos nas costas, numa corrida com outros países, né? São os impostos. Hoje é até mais que isso. Mas é uma coisa impressionante isso, e não tem conserto. Isso muitas vezes é o que o nosso amigo aí da Localiza, né? Ele fala sempre que é o establishment, né? Então, o establishment, ele não deixa você funcionar, porque ele cria esses impostos todos, e é muito ruim para o país, né? O país podia estar muito melhor. Às vezes por exemplo, o Grupo Rima podia estar muito maior do que está, né? Estaria maior, em melhores condições financeiras, em melhores condições de mercado e tal. Nós temos muito poucos clientes, né? Isso é uma coisa. A Rima não tem mais do que 400, 500 no mundo todo. Mas são clientes fixos já, de longa história, longa relação? Só na indústria de fundição que ela tem mudado um pouco. Às vezes abrir uma fundição nova, são empresas menores, né? Aí nós temos fundições de ferro, né? Ferro fundido. E esses clientes, aí tem uma quantidade maior de clientes. Mas no caso do silício metálico do magnésio, não, são empresas todas, às vezes elas mudam de nome, não, mudam de administração, mudam o nome. Mas de qualquer maneira, são poucas empresas, poucos clientes que nós temos. Principalmente o silício metálico, que é o nosso principal produto, a gente tem, sei lá, 20 clientes no mundo todo, né? Então, fazemos muito específico. Entre os Estados Unidos e aqui, nós fazemos 110 mil toneladas de silício metálico, né? Mas se dividir por 20 clientes, você vê que assim, são clientes sempre com mais de 5 mil toneladas por ano, 10 mil, 20 mil, Agora, me explica uma coisa, Ricardo, até mesmo para quem está vendo aí, entender, o que é o magnésio e a liga de silício
nos produtos. Está aqui, ó, para responder a tua pergunta, Ah. esse daqui é o magnésio, esse é o alumínio, esse daqui é o ferro, é o aço. Uhum. E aqui tem uma pedra de silício metálico. Depois, essa madeira aqui é um pedaço de eucalipto, né? Uhum. Nós colocamos, você pode colocar aqui, Eline, você vai ver que estes três, eles têm o mesmo peso. Olha, é Isso é uma mesmo. coisa que encanta as pessoas. Exatamente. Exatamente. São produtos muito diferentes. Então você vê que o magnésio, se você tem uma peça de magnésio do tamanho dessa daqui, ele pesa 40% menos. Por isso que o magnésio, como metal estrutural, ele é muito procurado, porque ele diminui muito o preço do carro, o peso do carro, o peso dos aviões. Nós temos projetos agora junto com a Embraer para desenvolver peças de magnésio. Esse é para você. Ah, obrigada, viu? Vou pedir aqui para os meninos segurarem para a gente continuar. Foi bom, viu? Bem didático você mostrar as o que é. As crianças gostam muito disso, né? Se tem amigos e tal, eles gostam muito de você põe na mão e fica comparando e tal, e a pessoa tem uma boa noção. Então, a nossa fábrica de magnésio, ela hoje é a fábrica, além de ser a única do Hemisfério Sul, passou também a ser a última das Américas, porque a última fábrica que tinha nos Estados Unidos foi fechada por questões ambientais. Nem tanto por questões ambientais, porque o magnésio não é assim, uma coisa poluente, é porque eles tinham que coletar a salmoura do lago salgado de Salt Lake City, onde tem o grande lago salgado, né? The Big Salt Lake. Eles coletavam a salmoura de lá, né? Água, que lá chove pouco, e aquilo está todo salgado, eles tiravam a salmoura, aí eles deu uma seca, eles tiveram que fazer canais muito grandes, aí a sociedade não permitiu, e eles, de fato, pararam. Eles teriam que mudar a fábrica de lugar, eles não quiseram. E hoje em dia, as duas fábricas mais antigas, que é a da Rima, elas estão na Rússia. São as fábricas que estavam em Zaporozhye, na Ucrânia hoje, Ucrânia, que é onde tem aquela usina nuclear. Tá, né? aquela guerra lá. Aquela guerra toda, com aquela usina nuclear, que hoje está em poder dos russos, né? Eles tomaram conta dessa usina nuclear. E, por outro lado, quando os nazistas invadiram a União Soviética, o Stalin saiu correndo com essas fábricas de lá e levou lá para os Urais. Então essas fábricas até hoje estão nos Urais, em cima de uma salgema que tem lá, uma palavra popular, né? Que é um sal mineral, né? Mineralizado. E lá no fim do mundo, né? Porque lá, os Urais longe, também... até passando dos Urais já é a Sibéria, né? Então, eu visitei as duas fábricas. Você visitou? Visitei, eu quero visitar um dia. Essas fábricas russas são impressionantes. As fábricas soviéticas, né? Quer dizer, não tinha conceito de gasto, né? Não tinha... O investimento não importava, porque era tudo do Estado. Então, elas Os livros do Dostoiévski que tem muito falando sobre a Rússia, né? Então, eu adoro, acho lindo. É um lugar muito interessante. Bom, mas aí, quer dizer, você tem um mercado só seu, né? No Brasil, no Hemisfério Sul, é a única produtora de magnésio primário. Mas em compensação, a China, ela em 1990 fazia 2.000 toneladas por ano, com uma fábrica que os soviéticos deram para eles. Depois dessa fábrica, eles mudaram o processo, um processo semelhante ao nosso, porque tem duas linhas para você fazer magnésio. O silicotérmico, que é com silício e dolomita, e esse que era da fábrica dos Estados Unidos, também das fábricas russas, e também da fábrica que tem hoje em Israel, que é partindo da salmoura. A fábrica de Israel está no Mar Morto, né? Então, quando todos os turistas ficam boiando no Mar Morto, eles ficam boiando na salmoura, não ficam boiando na água. Bom, então a China passou de 2.000 toneladas em 1990 para agora, em 25, para 1 milhão de toneladas de magnésio. Nossa! Uma quantidade enorme. E eles decidiram não mais aumentar a produção de alumínio e todos os carros deles vão passar a ter magnésio, porque o magnésio, por incrível, gasta muito mais energia que o alumínio para ser fabricado, e eles, através dos subsídios e todas as coisas que tem dentro da China, como todas as matérias-primas são deles, né? E eles têm uma quantidade de carvão mineral impressionante, uma coisa que aquele negócio não acaba, né? E nós temos, para ter carvão, nós temos que plantar o carvão, ele só vai sair, vai virar carvão depois de 7, 8 anos. E lá no caso dos chineses, não, eles só cavocar, que nem nós temos o nosso minério de ferro, fala assim, você cavoca e manda para o chinês para ele fazer. Lá eles recebem esse minério nosso,
cavou com o carvão e depois coloquei fibra. Carvão mineral o carvão mineral deles fóssil, né? Não é limpo, né? Aqui a gente ainda tem, deixa eu falar, né? Que é o magnésio mais verde do planeta. Que tem. Então, os chineses hoje dominaram. O mundo é mais dependente. Se o chinês virar a chave, ele para um monte de indústria no mundo mais fácil do que ele virando a chave das terras raras. É que as terras raras são mais, como é que eu vou te falar, estratégicas em termos de militar, né, para uso militar. Né? Por exemplo, um F-35 gasta, de uma das terras raras, eu não sei se é o neodímio ou o praseodímio, mas ele gasta 450 quilos, esse novo caça americano. 450 quilos, cada caça tem de terra. É uma quantidade estroboscópica, né? É muito grande, então, se ele virar a chave... E a gente tem terra rara, né? Nós temos, mas não temos o metal, né? Nós só temos o minério, por enquanto, né? E tem que fazer o metal. E o Brasil já fez metal. Isso fazia lá na Avenida Santo Amaro, pouca gente sabe, no Clemon, em São Paulo, era feito mish metal. Mish metal quer dizer, todos os metais misturados de terras raras. Cério, lantânio, praseodímio, neodímio, todos eles. O ítrio não é considerado. Depois tem um monte de outras terras raras, só pegar a tabela periódica lá que você vê. Então, o mundo hoje está muito mais dependente da China em magnésio, e ainda poucas empresas perceberam isso. Agora os Estados Unidos, como não tinha fábrica nenhuma de magnésio, é um material muito importante para fins militares, né? Eles, de fato, estão querendo colocar fábricas lá. E a RIMA está aprovada para fornecer para a defesa americana, como também está aprovada aqui no Brasil para fornecer para fins militares. O nosso magnésio vai mais, se você falar, não é, o nosso magnésio vai mais para uma coisa interessante. Hoje em dia a ração, antigamente tinha a ração K na Segunda Guerra, que era fria. Hoje em dia eles fabricam uma lata de alumínio, no fundo, você puxa a tampa, até que se você for comprar isso em qualquer loja americana, vende para pescador e tal. E eu não sei se a comida é boa ou ruim, que eu nunca experimentei, mas a lata é muito interessante, porque eles puxam a tampa da lata e tem uma reação exotérmica do magnésio lá no fundo e aquece a comida. E isso tudo é magnésio em pó que vai, né? Magnésio em pó. Como foi o primeiro magnésio também que é mais conhecido, que é o magnésio do flash. Lembra do Batmasterson, não? Que dava aqueles flashes antigos, aquele monte de fumaça? Aquilo é magnésio em pó, dá uma fagulha que transforma em luz, né? E hoje em dia nós temos toda essa iluminação. Naquela época só tinha aquele flash, né? de magnésio. Né? Mas me conta um pouco mais sobre essa condução na defesa, né? Nos aviões, em caças. Como é que está esse contrato do Grupo RIMA? Nós estamos hoje desenvolvendo produtos com a Embraer, né? Estamos fazendo, tem uma pesquisa já feita, tem patentes já avançando, porque o principal problema do magnésio é que ele pega fogo. Não que ele pega fogo toda hora, né? Não é assim, mas nós estamos desenvolvendo ligas que são resistentes, inclusive coloca um maçarico em cima e ele não pega fogo. E o desenvolvimento dessas ligas foi mais ou menos em cima desse tipo de coisa para poder usar, e já está aprovado. Nós fornecemos também para fazer aqueles caixas de transmissão de helicóptero, nós fornecemos magnésio para fabricar isso, é fabricado até no Canadá, eles mandam para os Estados Unidos. Esses helicópteros grandões aí, tem uma caixa de transmissão lá que só a carcaça de magnésio pesa 500 quilos. Né? Que faz, tem a turbina e aquilo, a capa precisa ser leve. Ou seja, tem tecnologia brasileira aí tem bastante lugar. Vários lugares que a gente nem imagina. A maior instalação de vácuo hoje, unitária, uma das maiores instalações de vácuo unitária no mundo, em termos de volume de vácuo, é a nossa lá em Bocaiúva. Porque nós temos 10 fornos, né, 12 fornos, aliás, e desses 12 fornos, eles têm um volume de vácuo, a pressão não é só meio milímetro de mercúrio, né? Nós estamos com 760 aqui ao nível do mar, aqui não estamos no nível do mar, mas é 760 mesmo. E para produzir magnésio você tem que chegar a meio milímetro. Tem vácuos muito mais baixos, né? que fazem e tal, mas lá na fábrica é meio milímetro, mas tira-se muito volume de vácuo, que é para extrair todo o magnésio do processo reativo. Quem quiser entrar pode colocar RIMA industrial, magnésio vai aparecer
os filminhos que tem no YouTube. É lindo. Nossa, e as fábricas são bem integradas ao meio ambiente, não é? Vocês têm várias questões aí para preservar o meio ambiente, né? Essa Bocaiúva, como é que está assim, a produção do Grupo Rima atualmente? Você fala em volumes? Bocaiúva é uma terra muito interessante, que tem muita gente que nasceu em Bocaiúva, né? O Zé Maria Alquimim. Então todo mundo lembra das coisas do Zé Maria Alquimim. O Betinho, irmão do Enfio, nasceu lá também. Tem figuras nacionais, o próprio Patrus, Ananias, né? Nasceu lá em Bocaiúva. Então tem várias figuras nacionais que são nativas de Bocaiúva. E tem os Dumont também, uma parte dos Dumont. Bom, se nós somos presidente, vai parecer muita família. Parece. E lá em Bocaiúva, primeiro montei em Várzea da Palma a fábrica de ferro-silício, depois tinha que montar de magnésio. Naquela época a Volkswagen gastava aí umas 10 mil toneladas por ano de magnésio. Nós hoje produzimos lá em Bocaiúva 22 mil. Então nós começamos a desenvolver... 22 mil toneladas por ano de magnésio. E de novo lá na Alcan, né? Que era a antiga Aluminas, do Dr. Gianetti, que passou a ser Alcan, Alumínio do Canadá, e hoje é uma empresa indiana que tem lá em Saramenha. Tinha um motorista de caminhão que trabalhou na fábrica italiana de magnésio durante a guerra. Nossa. E eles tinham um processo lá, interessante, processo elétrico, chamado processo Bolzano, que é da fábrica de Bolzano, que é na divisa com a Áustria, bem lá em cima, nas Dolomites, né? E a matéria-prima que se usa para fazer magnésio é dolomita. A mina de dolomita, ela é que produz o magnésio. Da dolomita, a matéria-prima do magnésio, depois ela é calcinada, transformada numa cal dolomítica, né? Tem uma MgO e CaO. Aí nós juntamos a dolomita calcinada com o ferro-silício dentro de um forno a vácuo. Aí é um processo metalúrgico que não tem fase líquida, você não vê metal líquido. É um forno que ninguém olha dentro, que ele está completamente fechado por causa do vácuo, e aí sai um vapor de magnésio que entra num condensador, que é vamos dizer, um condensador que nem tem para fazer cachaça, né? Não é igual, mas seria alguma coisa semelhante. Então aí ele condensa, ele passa de vapor de magnésio para magnésio cristal. Depois eu te mostro aí, nós temos o magnésio cristal. Aí depois ele é fundido e é transformado naquela pecinha que nós vimos aí no material que eu te mandei. Vocês têm rocha, reserva para quantos anos aí? Para dolomita é muito. É muito, né? Não dá nem para os próximo século aí. É muito, bem mais, né? Para extrair magnésio tem muito. E o silício, que é o quartzo, né? O quartzo não. O quartzo a gente chega aqui na entrada, tem uma baita de uma pedra linda. Não, nós temos temos uma mina operando, a única do Brasil que está... tinha uma outra lá no Pará. E tem a nossa... Tem algumas também que já começaram quartzo metalúrgico, tem que ser o quartzo leitoso, né? Que ele é branco, aquele quartzo branco. Diferente daquele transparente que a gente pega na estrada. Cristal, Aí o quartzo nós temos uma mina já autorizada a funcionar, tudo, né? Temos uma outra também que já está apta a começar a operar, mas nós temos uma reserva bastante grande que vai durar aí, sei lá. Cada vez que a gente vai medir, aumenta. Cada vez que faz uma prospecção, né, uma nova pesquisa. O quartzo não é uma rocha, eles são veios de quartzo, é difícil você inferir com excesso as suas reservas. Mas o veio está indo cada vez mais para baixo e tem uma quantidade muito grande lá em Olhos d'Água, que é do lado de Bocaiúva. Sim. Toda a mineração. É importante ter, né? Porque é a matéria-prima. Então... O quartzo é um produto barato, né? Não é um produto caro, mas ele definitivamente ele é um material muito estratégico, né? Ele é um metal muito estratégico para você fazer o silício de boa qualidade, para poder usar em silicones, para poder usar na célula solar, para poder usar no chips, né? Vocês estão fazendo isso tudo hoje, né? Nós fazemos chips para computadores. Mas nós fazemos só o grau metalúrgico e vendemos para quem faz o processo. O nosso material sai com 2 noves, 99%. Aí a gente vende para quem faz com 7 noves para célula solar, 7 a 8 noves, 99,99999%, e até 18 noves, que aí são para esses chips aeroespaciais, né? Que são chips assim, você tem que ter uma capacidade enorme, e também para a inteligência artificial estão cada vez pedindo chips mais
potentes, que é para poder, se você tem que refrigerar, o problema é você tem que refrigerar a instalação, né? Então, se você for refrigerar um chip que tem uma capacidade, eles querem cada vez mais ter um chip que você refrigera, gasta menos energia para refrigerar os chips. Então, os nossos clientes, eles transformam tudo isso nesses outros produtos, né? Mas vocês estão vendendo, né? Nós estamos vendendo para o grau metalúrgico, para eles fabricarem o grau eletrônico ou o grau solar. E o grau metalúrgico é ferro-liga, silício... Não, o grau metalúrgico vai só para a indústria química, né? E para a indústria de alumínio. Por exemplo, a roda de carro tem 9% de alumínio, o pistão também tem alumínio, tem silício e cobre. O aço especial que vai fazer motor de veículo elétrico também tem. Mas aí é usado ferro-silício, que também, mas aí são ferro-silício de extra alta pureza, né? Baixo titânio principalmente e baixo boro, né? E isso tem um mercado muito grande, né? Essa fábrica de Vargem da Palma atende isso. Sim. E o Brasil tem 3 produtores, todos eles exportam, nós e os outros 2, né? Tem um mercado muito grande, Japão, Coreia, Europa, Estados Unidos, entendeu? E cada vez está aumentando mais o consumo de aço ao silício, que é de aço de grão orientado, chamado, né? Tem 4% de silício esse aço. É um aço até que você virar, ele quebra, né? Por causa você tem muito silício. Mas ele é um aço que transmite, é muito equilibrado em termos de elétrons aí para poder usar nos motores e nas baterias e tal, para apoio, né? O Grupo Rima hoje ele está exportando para quantos países? Assim? Você tem mais ou menos... Mas são muitos, né? Américas, até mercado asiático, vocês também... Nós não exportamos para a China, porque aí você está exportando geladeira para esquimó. Não precisa, né? Ela já está... Ela já tem lá, né? Mas outros, Oriente Médio... Uma vez nós já exportamos para a China. Há muito tempo atrás nós exportamos para a China. Mas hoje em dia não mais. Falando em mercado global, Ricardo, eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta XP, que é o nosso programa que tem esse quadro agora, XP, que é a nossa parceira, e a pergunta XP é sobre mercado global, sobre dólar. Eu vou fazer para você do jeito que eles me mandaram aqui. Solenemente. Né? Para gente avaliar aqui essa questão. A pergunta XP é a seguinte: em um momento em que vemos um dólar mais volátil e discussões sobre reindustrialização em vários países, você acredita que a indústria brasileira está preparada para competir internacionalmente, mesmo em um cenário de câmbio menos favorável? O que o Brasil ainda precisa fazer para transformar empresas exportadoras em campeãs globais? É a pergunta XP. É difícil. A resposta é não. Eu acho que o Brasil não está preparado. Infelizmente, nós não estamos, né? Infelizmente. Teríamos todas as condições de estar. O principal problema que eu vejo é a tributação, né? Mas todo mundo é tributação. Juro alto, né, é outro aspecto que todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. Você vai fazer um investimento. Como é que você vai, por exemplo, hoje tem inteligência artificial. Você vai automatizar a sua fábrica toda, você tem que gastar um dinheiro para automatizar. E você vai pegar esse dinheiro aonde? Então teria que ser um juro razoável. Agora você vai ter que importar computadores para fazer essa operação, outros equipamentos, né? Vai ter que se adaptar. Ou você vai fazer uma solução caseira no meio do caminho, aí, que nós já estamos fazendo, e outras empresas também estão, ou você vai para uma situação mais avançada. Mas quando você vai montar isso, você já começa a pagar imposto antes de começar a produzir. Entendeu? Antes de começar a realizar. Então, e o nosso concorrente lá na China, o nosso concorrente nos Estados Unidos, o nosso concorrente na Europa, não tem imposto. Então ele já entra com uma vantagem enorme sobre a gente, né? Antigamente eu me queixava muito da energia elétrica. E hoje o Brasil, eu não posso me queixar mais disso, né? Muito pelo contrário, nós temos uma energia elétrica bastante competitiva. Tem umas regulamentações que não estão de acordo, mas hoje nós temos uma energia elétrica bastante competitiva, num preço bastante para a indústria, para a indústria de alto consumo. Se você for pegar o residencial
e a indústria pequena e média, ela sofre muito com isso. Impacta demais no custo total. Impacta demais no custo deles. No caso das indústrias grandes, como é o nosso caso, depois a indústria do aço, do alumínio e tal, não, elas já estão, nós somos inclusive fomentadores disso. Fizemos várias instalações de geração de energia elétrica e tal. Isso melhorou muito a geração também, né, no Brasil. Estamos ainda muito atrás em termos de distribuição. Tanto é que você der daqueles blackouts que deram no passado, foi em cima da distribuição, não foi em cima da muito, geração. né? Ainda. Então, de fazer novas. Em termos de energia não temos problemas, em termos de tributação nós estamos terríveis, em termos de investimento também estamos é muito caro você fazer tudo. Você vai trocar uma máquina, uma carregadeira, que você está trabalhando, uma empilhadeira, ela dura 4, 5, 6, 7 anos. Né? Você tem que linha de financiamento para isso? Não tem nada, acabou tudo. Quer dizer, tem, mas você não consegue pagar, entendeu? O juro o custo do dinheiro está muito alto, não é para isso? Como é que vocês fazem, então? Vocês buscam no mercado? Vocês têm investidores? Vocês vão no BNDES? Vão na Bolsa de Valores? Pensam em fazer isso? Ou vai continuar uma empresa familiar sempre? Eu sempre falo o seguinte, né? Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai dar risada e muita gente vai achar que eu sou louco. Todo mundo tem direito de fazer essa análise. Eu falo o seguinte, olha, já vieram aqui propor para nós fazer IPOs já desde os anos 2000 aí, mais ou menos, começou isso a bater definitivamente a nossa porta. Nos anos 90 também já teve muito caso. E eu falei assim, olha, eu não vou fazer IPO por uma única razão, né? Eu não sei prestar conta aos acionistas. Eu sou um proprietário, tá, de empresa que eu tomo a minha decisão aqui, certa ou errada. Se ela der errado, deu. Eu só tenho que prestar contas para minha mulher. e caso contrário, não. Se der certo, ótimo. A gente reinveste o recurso. Quando você chama alguém para ser seu sócio, você tem que prestar satisfações a ele. Sim, de 3 em 3 meses você precisa pagar dividendos, você tem que dar resultado, tem que performar. Aí o que acontece? Todas essas empresas, quando elas fazem um IPO, você pode ver que a grande maioria, os acionistas que ficaram, eles logo querem sair. Na grande maioria das empresas. Aí como é que eles fazem? Eles vendem essas ações, pegam o dinheiro, eles vão aonde? Eles vão num banco, que nem a XP, por exemplo. E a XP pode emprestar esse dinheiro para alguém. Quem é que ela vem emprestar? Para alguém como eu. Mas nesse nível de juros, eu não estou tomando. Então, inclusive, essas operações todas, ninguém consegue vender um patrimônio, isso movimentaria muito a economia brasileira. Por exemplo, eu não quero dinheiro novo, né? Eu não quero ficar mais sócio. E rápido. De quem eu quero. Eu vou vender para ele, então vende. Eu pego o dinheiro, coloco no banco, eles pagam, mas aí vai ficar pensando para o governo. E o governo também não tem mais como funcionar, porque ele está chegando já num nível de endividamento, está junto do PIB. A política fiscal aí está complicada. É impossível. Né? Está suplantando qualquer coisa com bom senso. Então eu acho isso, por essas duas razões que eu não faço o IPO, entendeu? Mesmo assim, vocês têm um caixa saudável, sobreviveram já a várias crises, né? Inúmeras, né? Desde a década de 50 até hoje. Agora estamos sobrevivendo a outra também. Teve pandemia, teve essa agora, né? Essa agora aqui ela é geopolítica, né? Ela é geopolítica, o mundo ele está ficando muito parecido quando eu comecei a trabalhar nos anos 70, entendeu? Eu fiz o meu sogro era comandante da Varig, ele nos deu de presente uma viagem de volta ao mundo. Naquela época, 1974, era uma coisa assim. Nossa! Era uma volta ao mundo. Mas eu fui primeiro para a Europa, da Europa eu fui para o Japão. Né, porque eu já visualizava o Japão como cliente potencial, fazer parcerias e fazer coisas desse estilo. Aí eu saí de Copenhague para Tóquio. E tinha um avião da Japan Airlines, um DC-8, que fazia que eles chamavam de rota polar. Você passava em cima do Polo Norte, ia direção norte, mas ele tinha que parar no Alasca para reabastecer e depois seguir para o Japão. E essa rota polar
Logo depois, quando acabou a União Soviética, os voos ficaram mais curtos, né? Porque naquela época ninguém podia voar sobre a União Soviética. Não era praticamente União Soviética, China, não era permitido. Né? E todos os mercados, a gente chegou naquela época até a importar um produto da União Soviética. Veio uma feira da União Soviética lá em São Paulo, que meu pai comprou um produto que era fabricado, que era importado da França, os russos, mas não era de boa qualidade. Acabou chegando aí, o material não era de boa qualidade. Os soviéticos, naquela época era soviético. Não sei nem onde é que era a fábrica, que lugar estava na União Soviética. Mas eles sempre tiveram indústria, né? Sempre se progrediram. E hoje o mundo, depois dessas confusões geopolíticas, que, né, como nós temos também uma confusão nossa local aqui de direita e esquerda. Sim, também as polarizações. Eu acho extremamente desgastante o que nós estamos passando. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum essa... O país não avança com isso. Não adianta. O pessoal fica sempre um do lado, outro do outro e não se chega a canto nenhum. Bom, então eu tenho a impressão... Você está vendo que o mundo está se parecendo de novo. Isso ainda para trás, não? É muito para trás. Muito para trás. Desde que o mundo globalizou com o Vasco da Gama, entendeu? Que o mundo começou a movimentar, né? Tem que avançar. Teve que avançar. Teve guerras depois, teve várias dificuldades, etc. Mas isso tem que acabar, não tem condição. Mas eu vejo, por exemplo, o seu exemplo, o Grupo Rima. Foi lá, abriu uma usina no estado do Mississippi, né? Mississippi Silicon. Nós abrimos essa usina... Como é que está essa operação? Ela está maior do que a operação do Brasil? Não, é menor. O faturamento hoje do Grupo Rima, ele está dividido? Não, ela é muito menor. Ela é uma fábrica... Nós temos os dois fóruns nossos antigos de Capitão Enéas, não esse fórum grande que eu te falei, que você me perguntou, eles são exatamente o tamanho dos dois fóruns que nós temos lá no Mississippi. São fóruns de 30 megawatts, 27 megawatts. E lá também opera um pouquinho mais, 28 megawatts. 28 megas? Megawatts, né? Megawatts. Energia firme, né? Energia firme. 24 horas por dia, 365 dias por ano. E nós temos mais um forno de 50, né? Então nós temos aí praticamente a fábrica daqui é quase o dobro da de lá. Né? Então aqui é o quê? 70%, 80% do faturamento do grupo ainda é do Brasil? Não é mais. Nós temos outras divisões, né? Então tem uma divisão grande. O grupo fatura mais ou menos 2 bilhões por ano, né? Então, de reais. Hoje talvez seja um pouco menos, porque o real baixou, depois eu preciso atualizar isso. Mas está em cerca de 2 bilhões. 2 bilhões, por aí. E o Grupo Rima todo. O grupo todo. E lá, e nos Estados Unidos, também tem dificuldades para você fazer expansões, principalmente de parte energética, porque agora lá nos Estados Unidos está na moda, tudo que é gerador de energia elétrica está entrando para IA. O Brasil estava lutando para trazer... Data centers, né? Os data centers aqui, patati, patatá, patatã, mas eles estão gastando energia nos Estados Unidos para data center. Aliás, teve até um outro dia faltou água aí em algum lugar dos Estados Unidos para os fazendeiros, acho que foi Utah. E o cara entrou na televisão aí, dando uma bronca. Vocês não estão deixando a gente bombear água. E aí a energia subiu de preço porque passaram toda a energia para data center. Foi botar em Utah porque lá é mais fresco, né? Não esquenta tanto as máquinas, né? Eles têm como proteger. O inverno é muito frio, então não vai gastar nem energia. E o pobre do coitado fala, vocês vão comer data center? Quero ver como é que vai ficar né? Nós vamos ter o boi aqui, não vai ter mais como... Então, mas isso tudo vai ser adaptado, o mundo está passando por isso é normal. Transição. Como tem aquela célebre história, né? Como quem era que era o fabricante de chicote, né? Até inventarem o automóvel. Né? Tinha que ter se ele ficou vivo até hoje, que ele fazia um chicote especial. Não sei se ele está fazendo. E se o grupo está aí vivo há mais de 50 anos e está sempre investindo em inovação, o interessante, eu acho que é isso, assim, vocês são flexíveis a novas tecnologias e viram a chave rápido, né? Essa que é a vantagem de ter o dono, né? Eu não tenho que, se eu fizer um investimento numa tecnologia que não deu certo, eu não preciso dar satisfação para ninguém, não deu. Se ela deu certo, eu também não falo para ninguém, porque é um segredo da empresa. Nós procuramos falar para os nossos clientes, né? Mas é o que eu falo, tem vantagem e desvantagem você ser o dono. E eu vejo assim, né, a gente chega aqui e vê a Dona Maria no cafezinho há 30 anos aqui, a Rita também, né, sua secretária, ela me falou, tem 40 anos que está aqui, quer dizer,
O time... Ela foi secretária da minha secretária. Aí, meu Deus! Aí a minha secretária aposentou o ano passado com 50 anos de casa, 51 anos. Olha não, 50 isso. anos, aposentou quando fez 50 anos. Ou seja, é uma empresa que também tem um time que você foi valorizando a prata da casa, como é que está hoje, assim, esse volume de funcionários, esse título de ser o maior empregador do norte de Minas? Muita gente, não é? Isso daí aconteceu uma coisa, foi normal, porque eu, quando vim para cá em 74, veio trabalhar comigo um engenheiro italiano chamado Luigi Ferrari. O Luigi Ferrari, ele trabalhava na Alcan, quando a Alcan parou de fazer ferroligas, ele saiu e veio trabalhar conosco, até foi um acionista minoritário naquela época nossa, e nós trabalhamos muito. Ele falava duas coisas super impressionantes que hoje de manhã eu falei, o que vai falar com ele nisso? Eu lembrei do Dr. Ferrari. O Dr. Ferrari era um tipo assim inesquecível, entendeu? Ele era um sujeito que tinha uma visão completamente... Era engenheiro eletricista e tinha uma visão do masculino. Então ele falava assim, esse país está todo por construir. Você fala assim. E ele continuou por construir até hoje. Isso foi 74, 50 anos depois, está tudo por ser feito. Como que está atual essa frase, viu? Impressionante, está tudo por ser feito. Ele falava isso, esse país está tudo por construir, tem oportunidades enormes e tal, e coisa. E nós precisamos de investir, precisamos de fazer e tal. Então isso ficou na minha cabeça, eu já tinha sido preparado isso pelo meu pai, né, lá e vai por aí afora. De qualquer maneira... A outra coisa também que eu aprendi com ele, ele gostava de fazer, eu gosto muito da oportunidade para os jovens, ele falava isso. Ele já estava com a minha idade naquela época, um pouco menos talvez, 70 e poucos anos ele tinha. E isso eu aprendi com ele. Eu sempre, quando possível, sempre promovo a coisa. Quando o Bruno entrou aqui... Bruno é seu filho, né? Antes ele ficar com essa mosca do futebol aí. Mas Santa Cruz lá em Portugal, né? Você também já foi, Santa Clara, né? Santa Clara. Você também já foi dono de clube de futebol lá em Portugal. Vendeu no final do ano passado, né? Mas aí o Bruno, nós fizemos um programa para funcionários que estavam querendo fazer curso superior, fizemos uma bolsa, assinamos junto com as faculdades, principalmente do norte de Minas, abrimos as faculdades todas que abriram lá, principalmente uma faculdade de engenharia, que hoje o gerente da planta de manutenção da MICEP é formado em Montes Claros nesse convênio, lá nos Estados Unidos. Ele e a mulher foram para lá. E muitos desses que depois se formavam engenheiro, eles tinham um diploma na mão. Falaram, eu quero ganhar como engenheiro. Bom, nós te demos uma chance para ser engenheiro, uma vaga aqui não tem. Entendeu? Porque já tem um acima de você que está aí, não podemos mandar ele embora para colocar você. E muitos até saíram, e a gente nunca reclamou disso, sabe? Porque eles tinham direito, o sujeito claro, de... Nós não investimos formar apenas... talentos, né? Formar talentos e tal, foram para outros lugares, né? Tiveram outras... Até hoje nós ainda recolhemos engenheiros que estão como trainee, temos um programa grande de trainees, e é uma deficiência muito grande, porque hoje em dia, com os Bolsas Famílias e com essas aprovações escolares completamente mal feitas, as escolas estão... tem muita escola, o meu índice de escola é o melhor do Sudeste, conversa fiada. O cara sai da escola, muitas vezes ele não sabe ler, entendeu? Aí quando chega na fábrica... Analfabeto funcional, né? Muito. Isso é uma tristeza nossa que... E a gente já viu terrível. Que os países se desenvolveram aí, mundo afora, investiram pesadamente na educação. Nesse caso. Então, mas nós sempre procuramos investir nisso, sempre dar chances para as pessoas. Por isso que as pessoas ficam, entendeu? Sempre tem... E a empresa cresce junto e também cresce a oportunidade. Sobre a questão de estudo, né, de escolaridade, tem aí uma coisa interessante para falar, que é uma análise que eu faço, e os coreanos sempre ficam assim, assustados comigo, né? Você sabe que no Japão e na China, a escrita deles, eu chamo de hieróglifos, né? São os símbolos. Nossa, tão difícil aquilo. Eles são todos iguais. Os monges budistas, quando saíram da China e foram para o Japão, levaram a escrita. E ensinaram todos, isso foi anos 600, 700 por aí, a escrever. E a língua é completamente diferente. O japonês é fonético e o chinês é gutural. E o japonês vai para a China e o chinês vai para o Japão, eles leem tudo que está escrito. O coreano, ele teve um rei, há
uns 150 anos atrás, que ele fez um alfabeto silábico. Então, se você aprender são umas 60 sílabas, 50 sílabas, você consegue ler tudo que está lá, mas você não sabe o que está lá, né? E o coreano também é fonético. Então, eu sempre falo assim, a Coreia consegue se igualar ao Japão e à China porque eles educaram muito bem seus jovens, mas por causa desse alfabeto fonético, né, silábico, aliás, as pessoas aprendem mais rapidamente lá. Então eles conseguem, e também produzem, mas não ficam escrevendo todos aqueles símbolos e tal. Agora com a parte de texto e tal e coisa, eles têm usado cada vez mais, cada vez mais, tanto o Japão quanto a China têm usado cada vez mais símbolos que são mais silábicos do que interpretativos, né? Me fala uma coisa, Diga. tem uma área assim, fascinante na empresa que é de preservação ambiental, essa plantação toda que tem, não é? São quantos hectares hoje que o Grupo Rima tem? Eu vou confessar uma coisa aqui que muitas vezes o empresário não confessa. Nós começamos a plantar porque a gente era obrigado. Tá? Tem aquele termo de ajustamento de conduta, né? Não, isso já foi muito depois, mas quando eu cheguei em 74 aqui, para cada carvão, para cada metro cúbico de carvão que você consumia, você era obrigado a plantar 7 árvores. Não me pergunte por que era 7, ninguém sabia me responder isso. Coisa de lá mas era deles lá, né? Você era obrigado a plantar 7 árvores. Vocês estão vendendo agora, né? Créditos de carbono, autorizados pela ONU, inclusive, de acordo com o Tratado de Kyoto. Nós fizemos há muito tempo isso daí. Agora praticamente não tem mais comércio dessas. Nós estamos com um monte de crédito de carbono. Vendemos muito. Sim. Nós fomos a primeira a fazer, né, no Brasil, e vendemos muito crédito de carbono. E depois, até doamos há tempo atrás, aí, quando teve não a de Belém do Pará, mas a que teve no Rio de Janeiro, né, que foi foi a COP. A COP do Rio, né? Todo mundo andou lá com o crédito que nós doamos para o governo naquela época. Mas e assim, isso aí depois acabou saindo e virou um negócio. Né? Como muita gente, você fala assim, os subprodutos todos que a gente tinha, não sabia o que fazer, hoje viraram todos negócios. Né? E isso é um caminho normal, coisa que na metalurgia nunca teve isso. Uma coisa interessante, mas a indústria química sempre teve isso. E isso a nível mundial. Né? Na siderurgia, na metalurgia, isso aqui já deixa do lado. E hoje em dia não, hoje em dia você pega tudo, o que vira subproduto, né? Absolutamente tudo. Você pode ver aí que tem uma siderúrgica grande, ela não sai nenhum produto de lá que vai para um aterro. E o grupo tem muito isso, né? Da mina até a fábrica. E a RPPN, que foi uma decisão nossa, lá em Januária, né? Foi a minha filha que quis fazer, desde o início ela queria fazer isso. Aquele projeto, né? De preservação do patrimônio natural. Lá ninguém pode entrar, nem eu, nem você. Até pode entrar, mas... mas tem que ter autorização, né? 16 mil hectares totalmente preservados. E são 70 quilômetros de cerca, para você ter uma ideia. Muitos e lá nós bichos. temos também um projeto junto com o IF, lá que é o ASAS, que todas essas aves que são... em extinção, né? Que já estão em processo de extinção. Que são presas também com traficantes de aves e tal coisa. Aí, por exemplo, lá fizemos um viveiro grande para adaptá-las e soltá-las na RPPN, né? Então, se você for lá hoje, eu não sei o que tem, mas os últimos que eu vi soltar foram araras azuis. Não é ararinha azul, arara grande. Né? Aquela grandona, primeiro que estreou lá foi um monte de papagaios. Estavam lá se recuperando, machucados, coitados, foram todos soltos. Né? Mas depois disso passou várias. Tem peixes também que vocês... Não, peixe é o Bruno que está fazendo com no São Francisco, 70% dos peixes do São Francisco já nascem ali. E o Bruno está fazendo um projeto de Pacamã, né? Um projeto que saiu. Pacamã. Ele saiu com Pacamã e hoje em dia aqui a universidade, a UFMG, eles tem pedido de Pacamã para aquários do mundo todo, porque é um animal que está em extinção, virou... E aqui já tem, sei lá, já conseguiram reproduzir mais de 3 mil e daqui a pouco vai ter a soltura. Me conta uma coisa, outra coisa também. Estou vendo aqui até cavalos, né? Você tem... criação de manga larga machador, são 3 fazendas, a Rima Agropecuária, né? É um negócio também que você
É um negócio... Fez por paixão, como que tá? Tem o Nelore, TO, né? Por origem. A rima agropecuária a rima é muito mais conhecida por causa do Nelore. Muito mais. Então, todo mundo acha que a rima é só mineração. Só metalurgia, né? Mineração é só estratégica para nós. Nós somos só metalurgia, né? Só metalurgia primária. Né? Então, apesar de que fazemos as peças todas injetadas para Fiat, para Stellantis, para vocês são fornecedores para Husqvarna, nós fornecemos para todos esses daí, de magnésio no caso. Né? Mas de qualquer maneira, a gente tem bastante produtos, mas é mais conhecido por causa do gado Nelore, por causa dos leilões, que a gente fez muito tempo, e somos o principal criador de Nelore do ranking do Nelore. Né? O ano passado nós ficamos como vice-campeão, não fomos o campeão, parabéns. Mas já fomos 8 vezes. Né? No ano retrasado fomos o melhor criador, e esse ano nós ficamos em segundo lugar por 2 pontos só, 2 ou 3 pontos, por poucos pontos. Ou seja, vice-liderança no Brasil, né? De genética. Agora devemos de novo, esperamos ganhar novamente o Com certeza, né? Isso faz parte. Faz parte. Da disputa, né? Mas definitivamente o nosso DNA é de produção, né? Se você pegar assim empresários e tal, tem muito empresário que vai e compra um negócio, compra outro na bolsa e tal, e faz isso. Está muito nos países que estão na pós-industrialização, né? Eles existem e com sucesso. Aqui no Brasil, você pode ver que você deve estar entrevistando todos os empresários que começaram do zero. Projeto Greenfield. Greenfield, fazendo. Porque o país está sendo construído. O país está longe de chegar ainda na construção que ele precisa. Muita obra ainda que precisa. Muita obra. Nós precisamos de muita gente para fazer isso. Logística. E muitas oportunidades também. Né? Muitas oportunidades. O país tem... Se você analisar, eu já rodei acho que o mundo todo. Você vai falar, onde é que você vai? Não, vou continuar aqui no Brasil, onde é que tem mais oportunidade? Não é porque você conhece, não, é porque tem mesmo, entendeu? Tem muito mais oportunidade que qualquer outro. Lógico que tem muitas dificuldades, né? Mas a gente sempre fica, no brasileiro tem sempre esperança, nós ficamos nessa esperança que essas dificuldades vão terminar. Falando de novo sobre meio ambiente, eu vou contar uma história interessante. Quando eu fui lá, quando teve a abertura da empresa nos Estados Unidos, nós fomos para lá porque não tinha energia no Brasil. Foi no começo do governo da Dilma. O Brasil está muito sem possibilidade de energia, que eu falei que hoje não, hoje tem bastante energia. Precisa, né, basicamente, de energia. E eu fui para lá tinha energia, bem mais barata que aqui, e aí eu fui dar o condado lá nos deu o terreno, né, que isso é comum, aqui também é dado, e lá o terreno pertencia ao US Armed Corps, que era o exército americano. Então, o exército doou ao condado e o condado doou para nós. Né? Sim. Porque logo no fundo da fábrica tem um canal que chama Tombigbee. Esse canal que a gente até transporta em barcaças, recebe materiais e transporta em barcaças. Os americanos construíram esse canal, para você ter uma ideia, se você entrar no Wikipedia você vai ver, lá o Tombigbee liga o Golfo do México aos Grandes Lagos. Né? Liga primeiro ao Lago Tennessee, depois aos Grandes Lagos. Então é paralelo ao rio Mississippi, que era para desafogar as barcaças do rio Mississippi. Eles movimentaram mais terra lá do que foi movimentada no canal de Suez. Para construir esse canal. Você vê como é que são as... Pois mas é infraestrutura, né? Total. Bom, aí eu cheguei lá, tinha um trator lá que foi dar, eles fizeram a terraplanagem, né? Também? Deram a terraplanagem também do terreno, eu fui lá e tava um trator derrubando um carvalho grande, derrubando um carvalho lá. Eu falei, para, cadê a licença ambiental? Aí o americano, licença ambiental? Ele falou, o operador, hein? O motorista que estava no trator. Do trator. Virou para mim e falou assim, mas o senhor não é dono do terreno? Eu falei, sou. Eu só posso cortar, ué. Qual é o problema? Lá não precisa de licenciamento ambiental? Aí das duas... Achei que tivesse alguma coisa assim, pelo menos. Eu com certeza, aquele motorista falou, esse negócio aqui não vai dar certo. Esse homem é doido. Que licença. De onde que ele tirou isso, né?
Ele não sabe como é que é o Brasil, né? É porque ele não conhece. Não tem a menor noção. Lá, ele ficou me olhando assim com uma cara e eu falei, mas não tem nada aqui. O senhor não é dono do terreno? Sou. Aí eu expliquei, não todo sabe que o terreno aqui é do Exército e tal. Isso foi dado por conta, foi dado para o senhor. O próprio motorista lá do trator sabia. Para poder fazer o Eu empreendimento. acho que ele era o dono também do trator, sei lá, não contratei ele. E ele falou, esse cara deve ser um idiota, essa empresa que ele está montando aqui não vai dar certo. Deve ter passado pela cabeça da americana. Mas a gente é a favor, né, do licenciamento, a gente sabe que aqui no Brasil temos que ter normas, né? Mas isso é uma coisa que eu converso muito com o empresário, é a falta de previsibilidade no Brasil em relação a outros mercados. É muito difícil. Eu conversei com o Gustavo Werneck, da Gerdau, que inclusive é nosso apoiador aqui no podcast, e ele falou isso, olha, a operação lá está crescendo mais do que no Brasil. Como assim, gente? Né? O Brasil com todo esse potencial aqui de consumo... Todo esse minério que tem aqui, ué. Então, as dificuldades, a falta de previsibilidade, ambiente de negócios... A Belgo Mineira foi montada porque tinha minério com 70% de ferro. Lá, em Luxemburgo e na Bélgica, o minério tinha 35%. Olha só, tal. Ainda tinha que enriquecer o minério para chegar nesse... Jogavam aquilo no forno e saía, eles fundiam escória, né? Saía escória do outro lado. O melhor minério que eles tinham tinha 35%. Olha, a gente já está chegando no final, acredita, Ricardo? Passou tão rápido, tanta coisa ainda para conversar com você, mas para terminar, você saiu mesmo do futebol? Deixou de ser investidor? Depois que você vendeu o clube, não vai investir numa SAF aqui do Cruzeiro, não vai falar lá com o Pedrinho lá para entrar, ou no Palmeiras lá? Eu tenho um irmão que é diretor do Palmeiras, né? Mas eu não tenho mais contato nenhum com o Palmeiras há 300 anos. O meu pai foi diretor do Palmeiras e vai por aí afora. Mas, de qualquer maneira, aqui nós somos todos Cruzeiro, né? Desejo que o Pedrinho tenha sucesso. Total, ele está tendo, um cara muito trabalhador, de muito valor, e eu acho que ele vai chegar onde precisa. Como também é o Atlético, né? Nós temos hoje muitos negócios. Sim, Rubens, lá. O Santa Clara tem empresários. O Santa Clara tem muitos negócios com o Atlético, né? Muitos. E também tem com o Cruzeiro. O Bruno vai continuar, né? Nessa jornada. Tá continuando disso daí. Talvez quando aposentar, ele talvez tome outro rumo aí, né? Porque ele que vai assumir aqui, lógico. Ele está preparadíssimo para assumir. Né? Pode assumir amanhã. Eu não tenho a menor dúvida de ir para casa tranquilo, mas ele quer ainda... foi diretor do Cruzeiro, eu também estou treinando já a terceira geração, né? Já tem uma neta aqui, já tem uma neta aqui. Uma neta, a Stephanie, né? Fotos lindas, maravilhosas, né? Da família toda. Estão até meio velhinhos, preciso dar uma reformulada. Mas é assim mesmo, né? Isso é o tempo, né? E lá o Alverca, que foi o primeiro que nós fizemos, dentro de Lisboa, hoje nós vendemos para o Vinícius Júnior e os empresários dele, né? Eles fizeram um fundo lá na Espanha e venderam para isso. Mas virou um bom negócio, porque você tirou o clube lá de baixo, né? Mas não foi. Aí começou comigo, né? E o Bruno tinha uma empresa de agenciamento de atletas. Aí o Bruno, quando nós tentamos subir algumas vezes, aí o Bruno comprou e aí o Bruno deixou de ser agenciador de atletas. Hoje a empresa do Bruno, que era a Dunkerque, foi feito um management buyout, né? Os funcionários dele estão hoje na gestão completa aí dessa empresa e funciona até aqui, né? Emprestado aí para eles. Tem muito espaço aqui. O prédio é lindo. Lindo muito espaço aqui. Então, o futebol é uma coisa muito boa e eu, agora, quando aposentar, eu vou mais ficar com o gado. Gado e os cavalos. É a sua paixão, né? Eu gosto muito de animais. Eu acho que são lindos, né? Você não consegue ficar longe disso, você não consegue ficar sem fazer nada. Então eu já estou me preparando, né, para não vir aqui dar palpite. Sair, deixa eles tocar o barco. Mas tem 3 anos ainda. Tem muito. Mas passa rápido. Passa rápido, né? Esses mais de 50 anos, como passaram rápido, muito rápido. Então, vem... E tem muita história para contar, né? Uma hora não dá, não. Não. A gente volta eu não contei aqui. Que eu nadei no Rio Tietê. Depois eu te conto isso. Sério? Já daquele jeito que ele era? Não, né? Ele não era aquela coisa que é... Foi em 63, eu fui remar. Eu era remador no Espéria.
Hoje é Espéria, naquela época era a Floresta, que mudou o nome durante a guerra, como tantos clubes mudaram, a Sociedade de Canotieri Espéria passou a ser Esporte Clube Floresta. E eu fui lá remar. E depois eu passei a jogar basquete lá. Era amador, completamente amador. E aí tinha regata que saía do tamanho da TI, porque o esgoto todo vinha no Tietê do tamanho da TI naquela época, né? Que ele nasce lá onde Dom Pedro, no Riacho do Piranga, que foi lá, né, da independência, o morte, né? O tamanho da TI para no Tietê. E aí tinha, cada uma vez por mês, tinha a regata, né? Tinha o 8com do Floresta, era muito bom, sempre ganhava a regata era Floresta, Tietê, Atlética, tinha uma empresa, tinha um clube em São Paulo chamado Atlética. Nossa. E o Corinthians, né? E a gente sempre ganhava deles, né? Por razão, principalmente o Corinthians dava um prazer enorme. Você era atleta então, hein, Ricardo? Aí a gente ia brigada, quando acabava a regata, né? Os remadores estavam mortos, né? Eles encostavam o barco e os mais novos, os remadores, tinham que entrar dentro do rio, mas não era nadar no rio, você entrava dentro do rio para tirar o barco e levar para a garagem de barcos. É por isso que eu falo que eu nadei no Tietê, mas é um exagero. Mas é uma memória incrível aí, né? Ter tido essa experiência, né? Naquela época tinha muito lambari, peixe. Aí. Ou seja, seria possível, né, voltar a essa realidade? É possível, né? Não seria, né? Mas eu acho que nós temos que gastar muitas outras coisas que o país está precisando antes. Né? Despoluir aquele rio. Felizmente. Com né? certeza. Felizmente. Ricardo, quero te agradecer demais a confiança e a abertura de contar tantas experiências. Obrigado. Numa indústria tão inovadora e uma empresa com um portfólio aí tão grande de atuação. Olha, muito obrigada. Obrigado você, eu que agradeço muito. Um abraço a todos. Obrigada. Gente, então ficamos por aqui, mais um episódio da temporada Minas S.A. Protagonismos em todas as plataformas do Tempo. Hoje eu conversei com Ricardo Vicentim, ele que é o presidente, fundador do Grupo RIMA. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas S.A. Temporada Protagonismos. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. E XP. Realização O Tempo.